mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Programa À Luz das Escrituras. Série É Fato ou Fake? Retornamos aqui com o programa À Luz das Escrituras, a série É Fato ou Fake? E a você, meu querido ouvinte, seja muito bem-vindo. Agora eu quero passar para o Pastor Lucas. Pastor Lucas, meu irmão, fique à vontade. Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras com a série É Fato ou Fake? É falso ou verdadeiro? Nós iniciamos sempre com Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Foi o que aconteceu e o que está acontecendo constantemente. A verdade é recebida pelas pessoas como mentira, e a mentira é acariciada por muitos como sendo a verdade. Vamos ao resumo do programa passado. Trouxemos uma introdução da nova série. Iniciamos com 2 Coríntios 13, verso 8, o qual afirma que nada podemos contra a verdade. Trouxemos o conceito de fake. E assim nós lemos 2 Coríntios no seu capítulo 6, dos versos 3 ao 10, ficou claro que o inimigo luta para que a verdade e os verdadeiros pareçam mentirosos. Apresentamos João capítulo 21, dos versos 18 ao 24, um exemplo de como nascem as fakes. Nesse texto, mudaram as palavras do Senhor Jesus em mentira. Deixamos claro, por meio de documentos históricos, que a verdade de Deus foi alterada pela filosofia de homens. Apresentamos Colossenses capítulo 2, dos versos 6 ao 8, ficando claro que homens buscam nos prender a eles por meio de ensinamentos falsos. Deixamos claro por meio das palavras do Senhor Jesus registradas em Mateus 22, 29, que a falta de conhecimento das Escrituras leva as pessoas ao erro e ao que é falso. Assim, apresentamos várias citações e versículos que não existem, porém muito comuns no meio da cristandade, que são fake. Por exemplo, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Eu venci o mundo, vós vencereis. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. É dando que se recebe. O dinheiro é a raiz de todo mal. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vinde a mim como estás. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A vara de Moisés virou serpente diante de Faraó. Exemplo de textos que são comuns entendidos e falados como se fosse das Escrituras, mas não são assim. Apresentamos algumas dicas que, usadas, evitam o surgimento e a propagação de fakes. Quais são? Não permitir que as Escrituras sejam anuladas. João 10, 32 a 36. Usar as Escrituras como o nosso Senhor Jesus usava. Lucas 4, do 1 ao 12. E assim não permitir que o diabo e seus agentes usem as Escrituras fora de contexto. Ter em mente que a palavra de Deus é a espada por meio da qual vencemos o diabo. Efésios 6, 17. Usar a fé na palavra de Deus como um escudo contra os ataques do diabo. Efésios 6, 16. Nunca esquecer que se duvidarmos de Deus, cairemos nas mãos do diabo. Gênesis 3, do 1 ao 6. Ele conseguiu fazer com que Eva cresse que a verdade de Deus era mentira. E a sua mentira fosse recebida por Eva como verdade. Finalizamos com Romanos 3, do 3 ao 4. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se você não ouviu, solicite o áudio. Nós compartilharemos o áudio com você. Hoje o nosso tema, texto e contexto para evitar pretexto. Efésios 4, verso 12 ao 15. Querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, que está sujeito a mudanças frequentes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia, habilidade em enganar, artimanha, ardil, malícia, sagacidade, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nosso Deus deseja o nosso aperfeiçoamento. Temos que buscar o aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo e chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Hoje é difícil a unidade da fé. Por quê? Justamente por causa dessa questão. Texto e contexto. Até texto as pessoas inventam frases que não existem. Tudo em nome da palavra do nosso Deus. E assim nós acabamos muitas vezes tendo um comportamento que não é aprovado pela palavra, que é um comportamento de criança, de menino que está sujeito a mudanças frequentes, muda constantemente. Hoje está crendo, amanhã não crê mais. E acabando que isso vai levando-nos por toda a roda de ventos de doutrina. Isso tudo movimentado, sendo gerado ali pelo engano dos homens. Que com astúcia, habilidade em enganar, artimanha, ardil, enganam fraudulosamente. Devemos seguir a verdade em amor e crescer em Cristo, que é a cabeça. Cristo é a nossa cabeça. Texto e contexto para evitar pretexto. Texto. O que é um texto? Texto. Conjunto das palavras escritas em livro, folheto, documento, etc. Redação original de qualquer obra escrita. Isso é um texto. E o contexto de um texto? O que é um contexto de um texto? Interrelação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. Conjunto de palavras, frases ou texto que precede ou se segue a determinada palavra, frase ou texto, e que contribuem para o seu significado, encadeamento do discurso. Então nós temos aí uma definição de texto e de contexto. E o pretexto? O pretexto é o quê? Motivo alegado para se fazer, deixar de fazer ou explicar algo. A alegação, desculpa. A pessoa fala, mas, quando você fala com ele, é mais. E aí fica aquela coisa, você mostra um texto, ele te mostra outro, você mostra um texto, ele vai te mostrando outro, aí você tenta mostrar que ele não está respeitando o contexto, que o texto não está dizendo aquilo, mas ele fica. E a autoridade que prevalece aí não é a autoridade do cabeça Cristo, é a autoridade do dirigente daquele grupo, é a autoridade daquele que é o profeta no grupo. Infelizmente, cada um tem suas desculpas para deixar de cumprir algo da palavra ou para explicar algo da palavra. O sinônimo de pretexto, razão alegada para encobrir a verdadeira razão. Esse é um sinônimo de pretexto, é uma razão alegada para encobrir a verdadeira razão. Sinônimo de pretexto, desculpa, subterfúgio, alegação, argumento, mentira, escusa, evasiva, dissimulação, justificação, justificativa, explicação, motivo, razão, por quê? Para uma melhor compreensão, vamos trazer aqui, apresentar um artigo do pastor Gilberto Gedaias. Eu achei interessante esse artigo, por isso eu acho que ele é um artigo interessante para o momento. Vamos ouvir o que ele escreveu.
meu professor de exegese na faculdade teológica, diz o pastor Gilberto Gedaias, sempre nos dizia que para uma boa interpretação de um texto é necessário conhecer seu devido contexto, para que a conclusão não sirva apenas de pretexto. Aliás, a proliferação de pretextos já sobrepuja os contextos, pois a exegese, que tem o prefixo ek no grego e significa tirar de dentro, está sendo substituída pela exegese, que tem o prefixo eis e significa acrescentar algo ou colocar entre. Exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou expressão. Então, pastor Lucas, ele diz que as pessoas estão hoje fazendo a exegese, acrescentando coisas que o texto não diz, no lugar de tirar dentro do texto o que ele está dizendo. Pegam coisas, não é, cooperador, emprestado lá de fora. Eu sempre costumo dizer e brincar, o alvo está ali na sua frente, você vira as costas e atira para o outro lado. É o que tem acontecido. Então, todo o entendimento deve ser tirado de dentro do texto. E não trazer algo de fora para dentro do texto. Ouça ainda o que ele diz. Digo isto, pois, estava vendo uma reportagem, na qual um bandido que fora preso exibia em seu braço uma tatuagem com os dizeres: tudo posso naquele que me fortalece. Esta frase é de autoria do apóstolo Paulo, que escrevendo à igreja em Filipos, declara a origem de sua fé. Filipenses 4:13. Eis aí a questão da exegese. Será que o marginal sabia a origem do texto? Será que conhecia o que significa o tudo posso? Será que sabia de quem o texto falava ao dizer naquele que me fortalece? Muitas pessoas que hoje têm certa intimidade com o texto bíblico ainda estão confundindo o seu real significado. Entendem o tudo posso como uma frase mágica que nos concede poderes de um super-herói. Por consequência, não sabem a quem se refere o naquele que me fortalece. Novamente, estamos diante de um caso no qual o texto, fora de contexto, está apenas servindo de pretexto. Assim, o pastor ele continua dizendo ali no seu artigo, o Gilberto. Eu creio que esse pequeno texto, cooperador Giliardi e ouvintes, é um bom exemplo, né? Estamos diante de um caso no qual o texto fora de contexto está apenas servindo de pretexto. E o texto, diz o artigo, fora do contexto é uma afirmação triunfalista, um discurso vazio, que não passa na prova em momento de abatimento e necessidade. Normalmente quem faz uso desse texto não pensa em dificuldades. É o artigo do pastor que nós estamos trazendo. O pastor diz ainda, na segunda parte, a confiança do referido malfeitor sempre esteve no seu próprio braço, inclusive a tatuagem apresenta assim, na sua força, empunhando armas e subjugando suas vítimas. Aquele que fortalecia o apóstolo, diz o pastor, com certeza não é o mesmo que fazia o marginal sentir-se forte. O pastor diz o seguinte: temos a inclinação de sempre nos cercarmos de pretextos para não andarmos na verdade de Deus. Infelizmente essa é uma verdade. Os textos, diz o pastor, estão aí. E a escolha é nossa. Contexto ou pretexto, ele pergunta. Exegese ou exegese? O pastor diz, pense nisso. O artigo é do pastor Gilberto Gedaias Alves,
trouxemos o artigo completo, como está postado. Interessante. Essa palavra pode até nos soar estranho, a exegese ou exegese. Porém, não é necessário nós utilizarmos a palavra, mas utilizarmos o seu significado. É importante todos nós, como membros do corpo de Cristo, fazermos o que os bereanos também faziam. Não colocar as nossas ideias dentro do texto, mas sempre extrair o que o texto quer nos dizer, e isso, com certeza, faremos a vontade de Deus escrita em todas as Escrituras. Eu acho interessante trazer o versículo fora do contexto. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Agora, ouça dentro do contexto. Só ouça, você vai perceber que apenas a leitura é suficiente para que a gente entenda do que está referindo. Vamos ouvir o texto dentro do contexto. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Filipenses 4, do 10 ao 14. Percebeu, ouvinte, que quando o versículo é lido dentro do contexto, a compreensão é quase que espontânea. Percebeu? Levando-nos a uma interpretação verdadeira, evitando o engano e a mentira e o comportamento de meninos. As pessoas trazem e acreditam em frases prontas. Se Jesus fosse igual hoje nos nossos dias, comportamento assim, e acreditar em frases prontas, ele teria obedecido Satanás. Não podemos crer. Nesse sentido, ouça as palavras do irmão Paulo registradas em 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria, ou seja, falava, expunha, expressava, discursava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Percebeu o que o irmão Paulo está falando? Ele diz que era menino há um tempo no entendimento. Falava como menino, sentia como menino, discorria, falava, expunha, expressava, discursava como menino. Logo que chegou a ser homem, ele acabou com as coisas de menino. Nós temos que ser adultos, chegarmos à estatura de varão perfeito, à unidade da fé, evitando esses enganos que são muito, olha, a gente poderia trazer aqui uma lista imensa de outras situações, mas não vamos fazer isso. O irmão Paulo ainda diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes que está sujeito a mudanças frequentes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, com habilidade em enganar, com artimanhas, com ardil, com malícia, com sagacidade, enganam fraudulosamente. Efésios 4, verso 14. O irmão Paulo fala com experiência, pois viveu antes, como ele bem disse, como menino. Então ele nos aconselha. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, faculdade de avaliar os seres e as coisas, julgamento, opinião, entendimento. Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, verso 20. Adultos no entendimento. Não sejais menino no entendimento.
Qual poder você tem de avaliar as coisas? Poder de julgar, de formar opiniões. É uma mente de um adulto ou uma mente de criança, menino? O irmão Paulo ainda diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, aqui ele faz uma metáfora para as verdades cristãs mais simples, ele falando pessoas que se alimentam de leite não conseguem absorver conteúdos mais expressivos. Qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ele fala aqui menino de novo numa metáfora infantil, imaturo, inexperiente, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos, as faculdades da mente, para perceber, entender e julgar. Tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, verso 13 e o 14. É o comportamento de Jesus. Está escrito, está escrito. Eu me fundamento na palavra. Eu não aceito tirar a palavra, criar frases que não estão ditas. Eu não aceito dar uma interpretação ao texto, trazendo algo de fora para dentro do texto. Eu quero que o texto seja entendido, aquilo que de fato está escrito. Eu creio que você entendeu, meu amigo. Você entendeu. Um texto só tem sentido diante do seu contexto. É isso que nós estamos tentando trazer a você. Um texto só tem sentido diante do seu contexto. Sem o contexto, tudo fica muito vago, como já mostramos, e podemos dar a interpretação que quisermos. Assim, textos sem contexto são ótimos para serem manipulados a favor de quem os dita. Infelizmente, essa é uma prática muito usada na interpretação das Escrituras em nossos dias. E aí, a exegese, que tem o prefixo ek, do grego, que significa tirar de dentro, tirar a compreensão de dentro do texto, fazer o julgamento dentro daquilo que está escrito, está sendo substituída pela exegese, que tem o prefixo eis, que significa acrescentar algo ou colocar entre. Um absurdo, porque a filosofia prevalece, o entendimento prevalece, a cultura de hoje prevalece sobre a interpretação do texto. E aí vai. Por isso nós temos um Jesus ahistórico, uma figura de Jesus que não é compatível com a história. Isso tem acontecido, isso tem trazido dificuldade para as pessoas interpretar as Escrituras fora do contexto cultural. Nós não estamos falando aqui hoje de vários contextos que exigem para uma interpretação correta, que é o contexto histórico, cultural também, e outros. Não podemos trazer um sentido de fora para o texto, como bem conhecemos o significado, a etimologia da palavra exegese, que traz o prefixo ek, do grego, que significa tirar de dentro. É de dentro do texto que vem o verdadeiro entendimento. É de dentro do texto. Não podemos e devemos combater a exegese, que tem o prefixo eis, que significa acrescentar algo ou colocar entre. Devemos combater. E nesse sentido, o sábio Salomão escreveu em Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quem quer ser um mentiroso? Não acrescente. Não permita trazer nada de fora para dentro de um texto para criar pretexto. É o que tem acontecido. E quando você vai para profecias, gente, você vê um desastre no entendimento. É terrível. As pessoas, por trazer as suas vontades para dentro do texto profético, faz o que fazem e diz o que diz, põe em conflito todas as Escrituras. E o conselho é, seja o homem, se é para ser mentiroso, seja o homem, não Deus. Mas aí nós colocamos Deus como mentiroso e as nossas ideias como sendo verdadeiras.
Nesse sentido também, o irmão Paulo escreveu: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Cada um se ache fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. 1 Coríntios capítulo 4, do 1 ao 6. Requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Despenseiro, aquela pessoa encarregada da dispensa, aquele que numa comunidade é responsável pelo fornecimento, pela administração dos alimentos, né? É isso. Nós falamos que a palavra de Deus é um pão. E aí você quer dar qual pão? O seu ou da dispensa de Deus? É você um dispenseiro? Você está responsável para entregar aquilo que está nas suas mãos, que Deus te colocou nas mãos, não aquilo que você criou e quer. Os homens querem ocupar o lugar de Cristo e assim ocupam quando colocam suas ideias, seus pensamentos, quando prevalece o seu entendimento e não o entendimento da própria palavra. O irmão Paulo diz, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. E que era isso? Um se apegava à ideia de um irmão, ficava contra o outro. Pegava-se a ideia do outro, ficava contra o outro. Está vendo quanta confusão isso traz quando a gente traz coisas de fora? Isso tem dividido o povo de Deus. E a unidade da fé. Por isso nós propomos o nosso tema. Texto, contexto, para evitar pretextos. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Por isso que já existia, eu sou libertano, eu sou de cicrano, eu sou de cicrano, eu sou libertano. Hoje eu sou da igreja fulano, outro da igreja cicrano, outro da igreja cicrano. Quando a gente fala da igreja de Deus, soa aos ouvidos das pessoas como algo estranho. Quando nós falamos do sábado como dia do Senhor, soa aos ouvidos das pessoas como algo estranho. Quando nós falamos em um único Deus, soa aos ouvidos das pessoas como algo estranho. Quando nós falamos que Jesus é o nosso irmão, soa aos ouvidos das pessoas como algo estranho. Quando nós falamos as verdades bíblicas, soa aos ouvidos das pessoas como algo estranho. Quando nós falamos que não vamos morar nos céus, soa aos ouvidos das pessoas como algo estranho. Quando nós falamos que o reino é na terra, soa aos ouvidos das pessoas como algo estranho. E um fica, eu sou libertano, eu sou de cicrano, eu sou libertano, eu sou de cicrano. E o conselho para nós, como despenseiros, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Eu não sou ministro meu, eu sou de Cristo. É a vontade de Cristo que deve prevalecer. O que se requer de nós é isso. Vamos trazer aqui alguns exemplos de citações fora do seu contexto. Exemplos de citações fora do seu contexto. Quem já não ouviu escrito, eu amo aos que me amam, e os que cedo, de madrugada, me buscam, me acharão. Já ouviu o cooperador Giliardi? Pastor, demais, viu? Demais.
Então, com certeza você já ouviu alguém citar este versículo e dizer: de madrugada a fila é bem menor, não é, cooperador? Ah, sim. Verdade. Será que é isso que o texto está dizendo, que é para orar de madrugada? Tem outro texto que é Provérbios 1, verso 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Nesse texto, muitos creem também que é Deus quem está dizendo que as pessoas vão buscar Ele e não vão encontrar Ele de madrugada. O que você acha, ouvinte? Como já falamos, um texto só tem sentido diante do seu contexto. Sem o contexto, tudo fica muito vago. E podemos dar a interpretação que quisermos a exemplo. Acredita que de madrugada a filha é menor. Aqueles que buscam de madrugada encontrarão. Encontrarão quem? Eles acham que estão buscando encontrar Deus. E será que é Deus mesmo que encontra? Será que estão buscando a Deus, como diz o texto, clamarão a mim e eu não responderei? Será que é isso que o texto fala, referindo a Deus? Eu repito, assim um texto sem contexto são ótimos para serem manipulados a favor de quem os dita. De quem quer falar, fala o que quiser. Infelizmente, essa é uma prática muito usada na interpretação das Escrituras em nossos dias. Estão trazendo algo de fora para dentro do texto. É isso. Se as pessoas se preocupassem em analisar muitas citações apresentadas pelos homens fora do seu contexto, muitas das mentiras e enganos não existiriam. Essa é a verdade. Não existiriam. A simples leitura do texto, quando eu digo a simples leitura do texto, dentro do seu contexto, põe por terra o engano e a mentira. Então vamos ler esses dois versículos dentro do seu contexto. Cooperador Giliardi, vamos ler o versículo dentro do seu contexto. É um pouco grande, mas dá para ler rapidinho, não dá? Provérbios 8, verso 1 ao 22. Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, se posta do lado da porta da cidade. A entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entendem bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro, fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. Sabedoria. E tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, falando ali quem de fato é a pessoa do texto. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Olha só, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Eu quem? A sabedoria. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encho os seus tesouros. O Senhor me possuiu. Olha só,
no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Perceberam, gente, como fazem e criam mentiras? É difícil, não é, cooperador Giliardo? A situação está bem complicada, não está no meio evangélico, no meio dos crentes? Verdade. Porque Deus diz que ama os que de madrugada busca Ele. É a sabedoria. Assim mesmo, da mesma forma, Provérbios 1, verso 28, fala também da sabedoria que as pessoas vão buscar e não vão encontrar. Olha, meu amigo, minha amiga, temos que tomar muito cuidado com o vício de citarmos as Escrituras fora de contexto. O perigo de não dar a devida atenção aos versículos, ou até mesmo a história mesmo, pode nos levar a criar falsas ideias, como nós já mostramos, e ensinamentos além do que está escrito. E assim a vontade do diabo e a nossa vontade prevalece em prejuízo à vontade de Deus. E você lembra que o diabo tirou a palavra do contexto lá em Lucas 4 com a intenção de enganar o nosso Senhor Jesus. Lembra? Você conhece essa frase, somos mais do que vencedores. Com certeza, não conhece? Com certeza você já ouviu ou até disse isso. O problema é que as pessoas citam essa frase como um versículo na intenção de dizer que a vida do crente é só vitória. É só vitória, só vitória. Na verdade, aqui nós temos uma frase criada a partir da falta de atenção ao contexto do próprio versículo, cooperador Giliardo. Aqui é do próprio versículo. É do próprio versículo, não é nem do próprio texto. Quando lemos o versículo todo, a ideia falsa cai por terra. A ideia já vai caindo por terra quando lemos o versículo todo. Romanos 8 e 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas, pastor Lucas. Então somos mais do que vencedores, é só um pedaço do versículo. Em todas essas coisas, em todas essas coisas. Quais coisas? Quais coisas? Quer saber quais coisas? Romanos 8, verso 35 ao 36, cooperador Giliardo. Quais coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Tá aí as coisas, pastor Lucas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. É assim que é aplicado o texto hoje, cooperador? Não. Somos mais que vencedores, como se nada acontecesse, como se o crente não passasse por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, nudez, perigo, espada. Será que um crente, quando está passando por essas coisas, ele diz que é mais do que vencedor? Ouça ainda o que o irmão Paulo afirma no verso 38. Nós lemos Romanos 8, verso 35, 36. E agora nós vamos ler o verso 38. Porque estou certo, essa é a certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode vir qualquer situação, em Cristo sou mais do que vencedor. Não me esquento, não vai me tirar do foco, não vai tirar a minha paz, não vai me agoniar. Nada me tirará do foco. Notou, meu amigo, minha amiga, a importância de evitar frases prontas? Quando não damos a devida atenção ao versículo que estão antes dele e os que vêm depois, corremos o risco de ir além do que está escrito. E lembrando
as palavras do irmão Paulo em 2 Coríntios 2:17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Não podemos falsificar a palavra de Deus. Portanto, dizia o irmão Paulo, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, é isso, a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. 2 Coríntios 4, verso 1 e 2. Não podemos torcer a palavra, falar o que ela não fala, ou torcer o sentido do que está de fato escrito. Não podemos. Vamos trazer outros exemplos aqui para você. Nosso tema é texto, contexto, para evitar pretexto. É isso, texto, contexto, para evitar pretextos. Você já ouviu alguém dizer, a palavra de Deus se renova a cada dia. Se você, meu amigo, minha amiga, encontrar para mim esse versículo, ligue para nós. Ligue para nós. Já encontrou? Mas nós falamos constantemente, não é assim, cooperador Giliardi? A gente repete frases prontas. Infelizmente. Qual é o ensino das Escrituras, cooperador Giliardi? Qual é? Com respeito à palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o Senhor é imutável, em Tiago 1,17, e que a sua palavra permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, 23 ao 25. Então eu pergunto, o que renova a cada manhã? Leia para nós, irmão, Lamentações 3, verso 22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que é que se renova a cada dia, meu querido ouvinte? É a palavra ou é a misericórdia? É a misericórdia de Deus. A palavra de Deus, ela já está imutável. Ela não muda, ela permanece. Deus, assim, é imutável a sua palavra também. Isso nós encontramos em Tiago 1,17 e em 1 Pedro 1, do 23 a 25. O que nós vemos que se renova são as misericórdias do Senhor, que está escrito em Lamentações 3, do 22 ao 23. Nesse sentido, meus queridos ouvintes, vemos, que as frases prontas trazem para nós esse desequilíbrio nas Escrituras. Às vezes nós não estamos mal intencionados, claro, isso é importante de frisar. Porém, ao termos ciência que não é uma prática boa, devemos sempre fazer a exegese correta e buscar o texto, a origem, saber direitinho se de fato as coisas são assim. Esta é uma excelente prática. Nesse sentido, meus irmãos, em João capítulo 5, no verso 39, traz para nós um ensino maravilhoso. Esse texto diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidai, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39, que é um texto que as pessoas sempre costumam citar ele, como se ele fosse uma ordem de Jesus para incentivar-nos a examinar as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque é nelas que estão a vida eterna, e elas testificam dele. Todos creem aqui que temos aqui então, cooperador Giliardi, uma ordem de Jesus.
Só que quando nós lemos o versículo dentro do seu contexto, fica claro que não se trata de uma ordem ou um ensinamento, sim uma repreensão de Jesus aos seus conterrâneos. E nesse sentido é interessante ler o texto completo. E não precisa ser todo o capítulo, mas a partir de João 5, verso 33, a partir do verso 33 ao 42. Cooperador Giliardes, pode fazer um favor para nós. Vós mandastes mensageiros a João, disse Jesus, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Ficou claro, cooperador Giliardi, que não é uma ordem, é uma repreensão? Jesus Amém. Está dizendo, vocês examinam as Escrituras, e vocês estão buscando, cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir para mim, para terdes vida. Percebeu, cooperador? Percebeu, ouvintes? Amém. Percebeu que se não tirarmos o versículo do contexto, é possível evitar erros. Se você ainda tem dúvida ouça João 5, verso 39 e 40 na Nova Versão Internacional. Como diz a Nova Versão Internacional, verso 39 e 40, cooperador. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir para terem vida. Olha só, pastor. Ficou bem mais claro que se trata de uma repreensão. Olha, vocês têm as Escrituras aí. Estudam. E não veem nela ao meu respeito. Olha só, pastor. Nosso tema, texto, contexto, para evitar pretextos. Infelizmente, cada um pega as Escrituras e faz o que quer. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser sinceros com a palavra, com aquilo que está escrito. Vamos aqui finalizar apresentando um artigo no sentido auxiliar na compreensão do tema que trouxemos. O artigo está em www.educamaisbrasil.com.br/enem/língua portuguesa/contexto. O contexto é um dos elementos mais importantes que compõem o escrito. Este elemento tem a função essencial de mostrar o sentido presente em um determinado texto, ou seja, ele define a semântica principal da redação. Os contextos podem ser divididos entre 5 tipos diferentes. São eles: conceito de produção, linguístico, extralinguístico, social ou histórico. Sem o contexto correto, um texto perde seu sentido. A sua compreensão completa fica impossível de ser feita, mesmo que ele cumpra as regras de gramática e ortografia. Aliado à gramática e à coesão textual, o contexto forma com esses elementos um texto muito bem construído. Como já vimos acima, o contexto é importante em diferentes tipos de texto. A falta dele cria um cenário muito perigoso no processo de compreensão de um escrito. A falta de contexto pode trazer uma comunicação ambígua sobre o sentido do texto, uma comunicação confusa entre o autor e o leitor e um duplo sentido do tema. O artigo ele traz um exemplo. Elton entrou em casa rapidamente e quebrou os 2 braços. Elton entrou em casa rapidamente e quebrou os 2 braços. Ao ler esta frase, o leitor não consegue definir de forma clara o acontecimento. Não dá para saber se Elton quebrou os 2 braços porque entrou em casa rapidamente, ou
entrou em casa rapidamente com a intenção de quebrar os 2 braços conscientemente. Interessante como ele diz, né? O contexto é importante em diferentes tipos de textos. A falta dele cria um cenário muito perigoso no processo de compreensão de um escrito. O inimigo sabe disso. Então a falta do contexto cria um cenário muito perigoso no processo de compreensão. Muito mesmo. Trouxemos vários exemplos a você de palavras, de coisas que os homens inventam, de coisas que não estão escritas. E o exemplo que o irmão cooperador Giliardi trouxe aqui para nós apresentado nesta matéria é: Elton entrou em casa rapidamente e quebrou os 2 braços. E a pergunta é, dá para entender? Saber se Elton quebrou os 2 braços porque entrou em casa rapidamente ou entrou em casa rapidamente com a intenção de quebrar os 2 braços conscientemente? Percebeu como é difícil? Queremos finalizar com Efésios 4, verso 12 ao 15. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. É o que Deus quer de nós, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, não para a divisão. A unidade da fé, ela edifica o corpo de Cristo. É isso, o aperfeiçoamento traz uma unidade da fé. E Deus deseja que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do seu Filho, ao conhecimento do nosso Senhor Jesus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, que está sujeito a mudanças frequentes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia, esses sim têm habilidade, astúcia, habilidade de enganar, com artimanha, com ardil, sagacidade, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo o quê? A verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É Ele, é dele que vem o entendimento. Portanto, dizia o irmão Paulo, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. 2 Coríntios 4, verso 1 e 2. Ouça as palavras de Deus ao profeta Jeremias e que sirva de instrução e orientação a nós. Deus diz, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Falar a palavra de Deus com verdade. Deus diz, que tem a palha com trigo, diz o Senhor, o que tem? Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem, e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, verso 28 ao 32. Você pode, sem que você perceba, estar fazendo o povo errar. Você pode estar furtando as palavras do Senhor. Você pode estar deixando de falar as palavras do Senhor com verdade. Você pode estar com mentiras e com leviandades. Você pode estar usando a sua própria linguagem. Então fica aí a observação. Texto e contexto para evitar pretextos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Altíssimo, soberano e bendito Deus, Pai de infinita graça e misericórdia,
Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade maravilhosa, a qual todos nós tivemos de estudar a Tua Palavra. Assim pedimos, Senhor, que esse conhecimento esteja em nosso coração e nós venhamos, Senhor Deus, a praticar. Que nós venhamos a tomar cuidado, Senhor Deus, com a Tua Palavra. A Tua Palavra é rica, abundante, traz ao ser humano o conhecimento das coisas que são corretas. Nesse sentido, somos orientados e redarguidos pelo Senhor a não fazermos uma exegese, tirar o texto do seu contexto e assim, Senhor Deus, dar outras interpretações, mas que em nome do Senhor Jesus possamos ser fiéis às Escrituras, ao que elas nos ensinam, para que nós possamos, Senhor Deus, sempre estar perto da Tua vontade, fazer a Tua vontade. Senhor, meu Deus, nos dá força a cada dia mais, nos dá sabedoria para compreender as Escrituras e assim possamos compreender e ensinar aos que estão ao nosso redor a também fazerem o mesmo. Altíssimo e soberano Deus, te peço que este ensinamento adentre os nossos corações e ache morada. Nesse sentido, Senhor Deus, também te peço por aqueles que te rogam em oração, que o Senhor Deus tenha misericórdia e alcance essas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, essas pessoas, Senhor, que te clamam em oração, pedem por uma cura, por uma libertação, por uma abertura de uma porta, de uma oportunidade, de uma solução. E Senhor Deus, o Senhor pode todas as coisas. Tende misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, Senhor Deus, e que o Senhor possa nos atender pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia. Altíssimo e soberano Deus, que a Rádio Encontro com Deus possa alcançar mais e mais vidas e cumprir o ID de Jesus. Todas essas coisas, ó Eterno, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meu querido ouvinte, nós encerramos o programa À Luz das Escrituras em nome de Jesus. Fique com as demais programações da Rádio Encontro com Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Encerramos o programa em nome de Jesus e até a nossa próxima oportunidade.